Vamos, Brasil! WhatsApp liberado, 964450532. Está liberado para vocês, hein? Pode mandar perguntas, porque agora eu estou com a doutora Raquel Galinatti, gente. Essa mulher é o poder, hein? É uma delegada que eu tenho toda a honra, todo o carinho, toda a amizade e respeito pelo trabalho sério que ela faz, pela competência, né? Tanto que ela é presidente do Sindicato Brasil, né? A nível nacional dos delegados do Brasil. Isso é muito importante para todos nós, né? Principalmente quando a gente fala mulheres, o assunto mulheres. E hoje nós vamos, bem-vindo, deixa eu dar um beijo primeiro, Nani. Falar sobre, olha só, abuso sexual contra vulneráveis. É claro que quando ela está comigo aqui, a gente abre o leque das perguntas. Você mãe, você mulher que está em casa, que tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, né? Nós temos a nossa delegada aqui para você aproveitar e esclarecer qualquer dúvida. Nani, primeiramente eu gosto de reiterar e agradecer você por abrir o espaço para que todas as pessoas tenham acesso a informações e, inclusive, dicas da própria polícia. Então, eu tenho admiração imensa por você. Você, inclusive, foi homenageada junto com as delegadas de polícia da cidade de São Paulo. Rolou tanto ciúme, hein? É porque a gente tem muita admiração por você e você Obrigada. se torna uma grande voz na televisão brasileira em relação a essas pautas. Eu fiquei muito honrada, muito honrada. Fui homenageada na Câmara, viu, gente? Tinha quantas delegadas? Tinha aproximadamente 40 delegadas, 2 cônsuls, você, uma médica legista e uma perita criminal. Só tínhamos 4, 5 que não éramos delegadas. E você, comunicadora. E eu, comunicadora lá. Ó, todas elas. Junto com a primeira-dama da cidade de São Paulo. Maravilhosa essa primeira-dama, adorei ela. Não é? Super educada, super gentil, super aberta. Olha aí, gente, o evento. Tá, você é o Sussumano, beijo, amigo. Olha só. Fala um pouco desse evento primeiro, da importância de todas as delegadas, as melhores delegadas do estado de São Paulo e de São Paulo serem homenageadas. Na realidade foram delegadas, todas merecem homenagens. Essa homenagem foi especificamente para as delegadas que trabalham no município de São Paulo. E ali foi muito lindo, Nani, porque delegadas com 25, 28 anos de carreira sequer tinham ouvido um muito obrigada de forma oficial e solene. E ali receberem da Câmara Municipal de São Paulo um reconhecimento pelo trabalho para a sociedade, no combate Muito ao crime, na proteção das vítimas. E você, por que nós escolhemos você? Foi uma escolha em consenso, o seu nome ali cogitado, porque você sempre dá voz, você sempre fomenta pautas justamente para a proteção das vítimas, das mulheres, dos vulneráveis. Então, foi um consenso, o seu nome foi aceito com 150%. Bom, fico muito feliz, viu? Gratidão a todas vocês e parabéns a todas pelo trabalho que vocês fazem, viu, gente? Nós ficamos honrada, viu? Nós ficamos, olha isso, gente, coisa mais linda do mundo. Imagina essas mulheres, 40 delegadas, gente, sendo homenageadas. Uma desembargadora federal também foi homenageada. Desembargadora, tinha cônsul também do Japão. Do Japão, de Taiwan. Todas mulheres, olha isso. Foi simplesmente uma solenidade fantástica. A ministra desembargadora do CNJ, Renata Gil, mandou uma mensagem oficial de parabenizando as delegadas homenageadas. E para quem ficou enciumado, siga o exemplo da Nani Venâncio. Fomente pautas, defenda a voz, aquelas vozes que ficam silenciadas e caladas. Então siga o exemplo, você tem que ser inspiradora e não ser alvo de inveja. E nós somos mulheres, né? Às vezes mulheres a gente tem que apoiar outras mulheres e ajudar. E eu estou aqui hoje, principalmente, eu já vou puxar o assunto com a doutora Raquel aqui. Vamos falar sobre abuso sexual contra vulneráveis. E claro que eu tenho tanta pergunta para te fazer fora esse assunto, mas vamos focar nesse assunto, doutora. Olha, primeiramente, os vulneráveis, quando a gente diz, são as crianças, são os deficientes, são aqueles que não têm, de repente, discernimento mental para se autoproteger. Mas vamos focar em crianças, porque tem um leque, uma gama muito grande de vulneráveis, né, Nani? Sim. Quando a gente fala em crianças, é uma parcela muito frágil e muito sujeita a ser vítima de crimes, ser alvo de criminosos sexuais. E estatísticas tristes e até mesmo revoltantes é que a maior parte dos agressores sexuais contra crianças, eu digo quase 80%, são conhecidos. Conhecidos, estão ou na família familiares ou é amigos, vizinho. ou vizinhos. Ou perto. E o índice é muito alto quando a gente fala de padrastos, quase 70%.
Sério? Quando conhecidos. Então, é algo muito triste. Padrastos, aliás, parentes muito próximos. Padrastos, pais, tios, todo primos, mundo. avós. É quem convive com a criança. Quem convive, desculpa, não somente padrastos, mas aqueles parentes muito próximos É gente do que cotidiano. convive, né? Eu já vi casos de avós, já vi casos, tudo. É muito triste. Então, a principal dica é que nós brasileiros, a nossa cultura maravilhosa brasileira, é aquela cultura do abraço, do toque, do pegar. E quando a criança é o ser mais puro, que demonstra o sentimento, inclusive a sensibilidade, quando a criança vê algo negativo, vê uma situação invasiva. Só que o que os pais fazem? João, seja educado, dê um abraço no tio. Maria, seja educada, cumprimente o vovô de forma, abrace, fique no colo do vovô, tenha carinho com o vovô. Então, quando a criança é condicionada pelo adulto a não determinar o seu espaço, não determinar quem pode ou não tocar no seu corpinho, quando for, posteriormente, um adulto agressor sexual, aquela criança já está condicionada a, mesmo contrariamente, não querer abraçar aquela pessoa. Porque não que o... Isso é muito pra não significa, refletir, hein? não significa falta de educação, Nani. Por exemplo, a criança não abraçar o tio. É porque ela não quer naquele momento, ela tem que ter esse discernimento. Não que o tio seja agressor, não que o avô seja agressor, mas respeite a criança. Mas, doutora, porque quase alguma coisa tivesse errado, Esse Nani. é um assunto que a gente nunca parou para pensar. Só vou dando um adendo, gente, como mãe. Porque, é um assunto tocado nesse momento, que eu tô com 55 anos e eu nunca escutei falando. A gente nunca falou, nunca iniciamos os nossos filhos que não precisa ficar abraçando ninguém, mesmo familiares. Se hoje a gente sabe que 70% ou mais acontece com quem está na família ou próximo à criança, então significa que nós, estou falando nós mães, estamos errando. Então a gente pode evitar. Porque assim, para Ajudar eu ser nisso. mais clara, não necessariamente a criança ter uma negativa de abraçar o vizinho, o pai, o agressor, o amigo. Mas é beijinho na boca, dá muito beijinho na boca, mas colo, o não tempo a negativa dessa criança não querer abraçar significa que essa pessoa é uma agressora. Sim. Mas já está autocondicionando a criança a determinar, eu quero ou não quero. Porque quando a criança gosta, ela abraça, ela beija, ela não precisa ser forçada. E quando alguém passar o limite dessa criança que já foi educada dessa forma, ela vai falar, mamãe, está sendo invasivo, papai mexeu onde não devia. Então, essa educação, ela não pode ser condicionada a desprovir a criança do querer, do domínio do seu corpinho. Isso é a lição básica. E aí, aqueles cuidados necessários, que é a atenção, Conversar. é conversar, falar. é educar. Tem vários livros educativos. Aqui eu vou falar da Mariana, da médica legista Mariana, doutora Mariana. Ela tem... Depois a gente coloca... Depois você coloca Faz no uma Instagram. pauta com ela aqui. Ou chama ela para falar, Sim. que ela é uma grande especialista em crimes que versam crianças, de crimes sexuais, estupros, abusos sexuais. Ela trabalha na Polícia Técnico-Científica, ela está lá já no Pérola Baito, trabalhou muitos anos, então ela tem livros publicados educativos. E algo muito interessante... A criança dá sinais, então. A criança dá sinais e é possível preservar essa criança com uma educação em que você dê para a criança autonomia de escolha a respeito do seu corpinho, eduque aquela criança para sempre verbalizar, falar quando tem algo estranho ou errado, mudanças comportamentais. Uma criança que fica extremamente introspectiva, uma criança que fica extremamente agressiva ou extremamente sexualizada. São indícios, sexualizada, quando eu disse, aquela criança que já vai direto para o colo do adulto, que já abraça e beija muito, e ela não tinha esse comportamento, significa que para ser aceita, ela está sendo condicionada a agir dessa forma. Alguma coisa pode estar acontecendo errado. A criança é uma esponjinha, então ela é condicionada. E quando ela é condicionada a saber o seu respeito, como ela deve ser respeitada, ela vai pedir ajuda, ela vai detectar que aquele sinal é um sinal de perigo. Eu tenho 2 filhas, né? Você sabe. E as duas Lindas. filhas... as 2 filhas. Eu não sei se essa coisa, do oriental, elas nunca gostaram de beijo, de abraço. Então, quando as pessoas chegavam lá ou que iam cumprimentar, ela afastava. Ela nunca encostou o corpo dela. É instinto, já era automático. Então, ela só fazia assim. Ela afastava, a pessoa tentava chegar, ela afastava. Então, assim, mal beijava a cabeça.
Então, já tem uma coisa, parece que tá enraizado. Por isso que eu falei. Ela falou, não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Ela falava desde pequenininha, não gosto, não quero, é sujo, não gosto, não quero. Por isso que eu falei nós brasileiros, porque a minha educação é japonesa, minha mãe é japonesa, e não tem esse lance de abraçar, de beijar. Tem. E eu nunca fui obrigada. Minhas filhas também nunca foram, por isso estou falando. Porque a educação asiática é uma educação que não tem tanto toque. Tanto abraço, tanto beijo, tanto aperto, né? E então isso é normal, isso não é considerado mal educado. E muitos brasileiros podem considerar que seus filhos estão sendo mal educados. Não, eles estão colocando limites. E assim, uma informação importante para quem está nos assistindo, Nani, é que a gente fala muito em pedófilo, o criminoso sexual contra menores. O pedófilo é um doente, é um maníaco, um doente, que tem deturpação na vontade e no desejo sexual por crianças, mas não necessariamente ele é um criminoso, porque às vezes fica naquela vontade, ele sabe que é um doente, ele se trata e fica o tempo todo se controlando. 90%... Mas tem tratamento, doutora? Para controle, para não ultrapassar e praticar crimes. 90% dos criminosos sexuais que estupram e violam sexualmente crianças são pessoas que não têm a doença da pedofilia, que não são pedófilos. Então, quando a gente fala pedófilo, a gente tem que acrescentar criminoso sexual. É aquele que é um criminoso sexual. Por exemplo, tem muita gente que tem ideias macabras na mente, perturbadoras, mas eles não efetivam essa ideia. O psicopata nem sempre ele é um criminoso. O psicopata ele pode ter a mente psicopata, mas nem sempre ele efetiva. E 90% dos homicidas não são psicopatas. Então a gente tem que deixar bem claro separado, né? Essas nomenclaturas que muitas vezes podem até beneficiar o criminoso. Como que está hoje a lei, nesse caso, por exemplo, uma mãe que está em casa agora? Estou falando para você que é mãe, pai ou cuidadora, avó, quem cuida da criança. Se percebeu que a criança está diferente, está quietinha, está fechada, está triste, está chorando, qual o caminho certo para a lei? Assim, o que ela tem que fazer? O caminho certo para a lei é ir até uma delegacia da mulher especializada para crimes contra vulneráveis. Pode ir numa delegacia de bairro, uma delegacia, qualquer outra delegacia, mas se for uma especializada, vai numa delegacia da mulher. Né? Isso. Vai ter escuta especial, que nada mais é uma escuta direcionada para essa criança. Essa criança terá um depoimento sem ser agredida, vai ter ali o treinamento para a delegada, geralmente é uma delegada de polícia em delegacias da mulher, para escutar e conseguir, até através de desenhos, que a criança possa fornecer, possa dar informações e lastros para a investigação desses crimes. Meu Deus, cada hora a gente vê mais coisa, né, doutora? Ai, Nani, eu acho que é um dos mais cruéis, mais covardes, mais repugnantes o crime de violência sexual contra a criança. Se eu pudesse, porque a gente não pode ter mais prisão perpétua ou pena de morte aqui no Brasil por causa da nossa Constituição e nos pactos que o Brasil tratou versando direitos humanos, mas eles mereceriam até castração química, no meu entender. E nesse caso, por exemplo, é comprovado, uma pessoa doente, né? Porque a pedofilia é doença. Não, criminoso, vamos falar que é um criminoso, tem tudo covarde. Isso. O que é feito? Quando existe a identificação, quando ele é preso, tanto ou em flagrante. Porque a nossa lei vai esse negócio de cumpriu não sei quanto tempo, um terço da pena, bom comportamento, trabalhou lá dentro, tudo vai reduzindo. Mas essas pessoas, essa mente consegue sanar, consegue resolver, consegue sair dali, não ter mais nenhum problema? Dani, eu não tenho eu não consigo confiar nisso. Eu não tenho o menor conhecimento em regeneração desses criminosos, então não é a minha esfera. A minha esfera realmente é a punitiva, dar a responsabilidade, fazer com que aquele criminoso pague de forma a ser responsabilizado criminalmente, na cadeia. Qual a penalidade? Existe uma penalidade até 30 anos, se houver morte. É uma penalidade... Sem morte. Pode ser de 12 a 15, eu tenho que ver direitinho qual foi a prática do crime. Tem as agravantes, tem as qualificadoras, mas o que a gente percebe é que esses criminosos, eles não são aceitos nem inseridos nem no sistema penitenciário, carcerário. Eles são párias até mesmo no sistema carcerário. É necessário que eles cumpram a pena, a gente fala, o jargão que a gente utiliza no seguro,
que é um espaço reservado a criminosos sexuais contra mulheres também, contra crianças. Ah, tem que proteger eles? Porque caso contrário, eles... Né? Ué, não sei como é que ficaria proteger? a integridade física desses criminosos. Eu fico perguntando só assim, tem que protegê-los, a gente tem que fazer esse cuidado. Não é tudo muito homem, muito macho, tudo lá. Não pode ficar junto com os outros presos? Não pode. Não pode. Oh, meu Deus. Porque provavelmente consequências... Será que essas vítimas tiveram esse cuidado, né? Será que elas foram protegidas? Será que elas tinham... Será que as crianças, As crianças, essas vítimas tinham essa proteção, que não podia isso, não podia aquilo? Não. Pois é. É estranho, né? Algumas coisas também, o né? Estado tem que tutelar e garantir a dignidade dos direitos todos, humanos né? dos bandidos. De todo mundo, né? Mas... De todos, mas eu vejo que muitas vezes Mas aí, vamos lá, pegamos ele, prendemos, e aí ele nunca foi pego em nada, aí ele é réu primário. E aí a penalidade vai, a suspensão cai, mas... Cai, e sabe nos nossos políticos, nossos legisladores, poderiam pensar em fazer algo Tem que como... mudar um pouco isso. Como em outros países de primeiro mundo, já é feito. Quando um criminoso sexual, um estuprador, ele muda para uma vizinhança, ele já está assim com um X na testa. Já é anunciado para a vizinhança que naquela residência tem um criminoso sexual que cumpriu pena. Por quê? Porque é um cuidado que a sociedade tem para que não seria uma forma discriminatória. Seria pensar na sociedade, no coletivo. A gente preserva muitos direitos individuais dos bandidos e esquece de preservar a sociedade dos bandidos, que os bandidos eles subjugam a população, mas aqui a interpretação é inversa, né, Nani? Você acha que vai mudar alguma coisa na nossa lei? Na nossa Constituição? Eu acho que a gente está caminhando. A gente está caminhando a passinhos lentos, mas eu vejo agora a saidinha. Tudo fala bem. da saidinha. Ó, vou mudar um segundo, gente. Desculpa aí quem tá em casa, mas vamos falar um pouco da saidinha. Toda vez que eu vejo saidinha, não sei se eu li que 40% a 60% não voltam. Isso é real? É menos, acho que uns 5%, 8%, mas de 5% a 8% de bandidos que teriam que cumprir pena, não voltam para cumprir a pena e ficam ali praticando crimes. Quando os bandidos saem, esse benefício não é para ressocializar com a sua família, é para ressocializar com a família das vítimas, dos outros. É para ressocializar praticando crime, né? Eles saem, o índice de criminalidade explode, houve o veto nos principais artigos dessa nova lei, mas eu acredito que o Congresso derruba o veto do presidente. Então, continua, por enquanto, a saidinha? Continua. Quais são as datas? As datas são elencadas, ano a ano existe um decreto ali para escolher. Geralmente, Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados, tem Páscoa, Natal, Ano Novo. São datas que são escolhidas. E a época de 7 dias, né? São escolhidas também anualmente. Anualmente. Eu já vi criminosos que mataram os pais, né? Que mataram a mãe e que, mesmo assim, tem a saidinha liberada. Nossa, isso é completamente revoltante, né? Deixa a gente indignada, a gente fica meio revoltada. Qual que é a resposta que se dá para a sociedade? Vale a pena matar o seu pai? No Dia dos Pais você vai lá comemorar o homicídio, né, que praticou? Ou vale a pena matar um filho, que você vai sair ali para comemorar a morte do seu filho? Então é algo assim, não existe a individualização, a análise. Cumpriu requisitos ali gerais, tem direito à saidinha. Não deveria ser assim. Cada preso, dependendo de cada crime, deveria ser analisada aí a possibilidade ou não dessa saidinha. Sim. Ou proibir, como realmente é o intuito da lei. O intuito da lei é proibir? Seria proibição de saidinha. E de onde veio isso, dessa liberação? Acho que essa política de desencarceramento, né, Nani? É uma política de ineficiência do Estado em proporcionar e conseguir assegurar ali as condições básicas dos presos, que é necessário que eles tenham, sim. O excesso, a superlotação carcerária. Então, várias estratégias são utilizadas. A saidinha ela não é utilizada para ressocializar o preso, que seria o objetivo principal, o pretexto para que a gente tenha. A saidinha é utilizada para manobrar, para manipular possíveis rebeliões. Ô, doutora, sabe o que eu acho que deveria fazer? Eu já visitei vários presídios, já fui em eventos sociais lá dentro
em presídio feminino e que elas reclamam muito, eu acho que deveria ser analisado, por exemplo, tem muitos crimes que estão aí, tem pessoas lá dentro que não tiveram a oportunidade de ter um advogado também. Sim. Então eu já vi, tô falando que eu, Nani, já visitei, já fui, e um dia teve ela tinha roubado 1 litro de leite. 1 litro de leite para os filhos. Então, Aí é furto famélico. Então, mas tem algumas situações que tem muitas pessoas que estão presas também por uma coisa mínima que poderia, se tivesse um advogado ali analisando isso sim, eu sou favorável. Que são crimes em que muitas vezes a gente não está falando que as pessoas devem furtar. Não. Mas existem pessoas situações... que estão pagando há anos ali, porque não teve advogado, que estão presas há muito tempo. Existem situações em que existe uma ausência do tipo penal. A lesividade da prática do crime não corresponde àquela pena que seria do encarceramento. Por exemplo, o princípio da insignificância. Quando alguém furta 4, 5 grampos, um leite, que é justamente para sobrevivência. Eu vi de um leite por causa de um filho. Então é um furto famélico, mas a gente não estaria despenalizando a prática dos crimes. Mas é analisando aquele caso concreto. Foi um ato de desespero, de repente, né? Então existe uma situação tão... E agora a gente vê muitos políticos que praticam os crimes mais graves, que mais matam, que é a corrupção, nadando aí soltos, livres, leves e soltos. Mas continua a proteção parlamentar? Quebraram agora essa regra com uma delação premiada, no caso Marielle, em que o delator, o réu confesso, delatou 3 possíveis mandantes ou partícipes do crime, com embasamento somente na palavra desse réu confesso, desse criminoso, e infelizmente ele colocou 3 pessoas que integram instituições de Estado, seja o chefe da Polícia Civil, à época, seja um parlamentar federal e o outro relacionado também a um outro ente de instituição de Estado. Só que é muito delicado porque ali a gente viu a quebra, principalmente da Constituição. O parlamentar ele só pode ser preso pela prática de um crime, de flagrante de um crime inafiançável. Ali se quebrou uma regra, um mandamento constitucional para permitir uma prisão preventiva que não cabe para parlamentar. Então, o que a gente está vendo hoje são leis não sendo respeitadas, dá uma insegurança jurídica absurda. É errado o parlamentar ter imunidade? Vamos alterar a lei, mas não rasgar a lei de acordo com cada parlamentar ou com cada criminoso. A lei é lei, tem que ser geral para todos. Nani. Maravilhosa. Já? Já. Rede social, como nós encontramos você? Delegada Raquel Galinatti. Tá aqui, ó, Raquel Galinatti. Gente, é só seguir essa maravilhosa que ela acompanha, ela tá sempre dando todas as informações. Tá falando saidinha ali na CNN. Dicas e tudo pra gente. Obrigada, viu? Obrigada, Uma Nani. honra ter você aqui sempre. Obrigada, Nani. Obrigada. Ó, nós vamos embora porque o programa chegou ao fim. Ficaria batendo papo com ela aqui um tempão, tá? Mas obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. Beijo pra vocês, ó. 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, viu? Muita paz, muita luz pra todo mundo. Tchau, gente.